Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer de atividades com as crianças em casa. Eu sei que vocês estão sofrendo porque elas têm muita energia, elas querem atenção e elas querem fazer as atividades junto de vocês. E nem sempre tem tanta criatividade para suprir essa energia que as crianças têm. Portanto, eu listei algumas coisas, algumas atividades e agora eu vou passar para vocês para que vocês possam exercer essas atividades com elas e, mais importante, criar um vínculo ainda maior com os filhos de vocês, com os sobrinhos, com os netos, para fazer com que a conexão de vocês seja ainda maior, né? Quão importante é vocês terem esses momentos juntos. E apesar da quarentena não estar sendo fácil para ninguém, aproveitem que agora vocês estão em casa mesmo para poderem curtir seus filhos, curtir os seus sobrinhos, curtir os momentos que vocês antes não tinham tempo para tal. Portanto, vamos seguir as atividades. Eu listei algumas, a primeira que eu vou falar para vocês é a chamada chefe de cozinha. Super simples, que tal vocês criarem uma receita juntos, perguntar para as crianças, o que vocês gostariam de comer, o que vocês gostariam de fazer, vamos fazer um brigadeiro, vamos fazer uma receita juntos, vamos fazer um bolo, ou até mesmo deixar as crianças participarem da rotina diária das refeições do dia. Que tal finalmente ensinar o filho de vocês a como fazer um arroz, como fazer um feijão, para quando eles crescerem um pouquinho mais, eles terem essa independência, eles terem essa autonomia para se virarem na cozinha. Que tal ensinar finalmente algumas receitas simples para que eles possam se virar? É muito importante, principalmente para quando eles crescerem, eles vão dar valor ao que eles puderam aprender. Uma outra dica que eu dou para vocês de atividades para fazer com as crianças é a chamada piquenique na varanda, ou na sala, ou na cozinha, ou no quarto. O importante é vocês criarem a ideia de que é um piquenique, que é um momento em família. Vocês podem colocar uma toalha bonita no chão da sala, na varanda, no quintal e falar para todo mundo em casa, agora é a hora do piquenique. Todo mundo vai pegar alguma coisa da cozinha, vai trazer aqui para fora, vai estar aqui ao ar livre, a gente vai conversar, vai bater um papo, vai se alimentar. Vamos fazer algo gostoso com a gente. Então, piquenique. Uma outra ideia para vocês é jardinagem. Eu, por exemplo, não entendi nada de jardinagem. Tô com algumas ideias para eu finalmente colocar em prática nesse momento de quarentena. Eu tenho um quintal na minha casa e que eu não coloco nada, não tenho plantas porque eu não sei mexer. Então, que tal olhar uns vídeos de YouTube, que tal juntar a criançada, colocar a mão na terra mesmo, sentir a vibração da terra, aprender sobre algumas sementes, cuidar um pouco mais da nossa natureza. É um momento livre, que tal fazer isso? Plantarem alguma coisa, cuidarem de alguma planta no dia a dia. Uma outra dica que eu dou para vocês é uma das coisas mais amadas pelas crianças do dia a dia, que é o slime. Que tal aproveitar esse momento para fazer o slime com as crianças, já que geralmente elas fazem sozinhas, elas fazem com os amigos. Que tal fazer com elas agora? Então, separar o glitter, separar a cola, separar os outros ingredientes necessários. Vamos fazer um slime todo mundo junto, juntar a vovó, juntar o vovô, cada um faz o seu slime. É bem baratinho se vocês forem na farmácia para comprar os ingredientes e dura bastante se vocês usarem com cuidado. Uma outra dica que eu dou para vocês é a sessão pipoca. Vamos fazer uma pipoca para assistir filme na sala, todo mundo junto. Ter esse momento, nosso na sala. Que tal cada dia um escolhe um filme? Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou escolher o filme, na terça-feira o papai, na quarta-feira a vovó, na quinta-feira a filha, na sexta-feira o filho. Então, cada dia um escolhe um filme. E aí, todos os dias à tarde vai ser a sessão pipoca. Por que não? É uma possibilidade, né? Uma outra dica que eu dou pra vocês é tela e guache, né? Principalmente quem tem criança na escola, em idade escolar, entre 8, 9, 10 anos, 7 anos, vai ter um kit de guache e tinta em casa, provavelmente. Que tal todo mundo criar uma tela, criar alguma coisa, um período da tarde, a vovó, o vovô, a tia, o tio, todo mundo vai ter que criar alguma coisa e apresentar o que vocês forem pintar. Por que não? Qual o problema? Tem que exercer a criatividade, gente.
Uma outra que eu gosto muito dessa ideia é a leitura. Então, é muito importante as crianças exercerem a leitura. Vai fazer com que a criatividade floresça nelas, concentração, melhora na fala das crianças. Então, que tal escolherem um livro? Todo mundo escolhe um livro juntos. E aí as crianças têm que ler alguns capítulos por dia. E aí todo mundo se reúne à noite para que as crianças leiam uns capítulos dos livros. E aí, no final dos capítulos, fazer um clube mesmo. Tem que comentar, tem que dar opinião, falar o que achou sobre esses capítulos, o que eles acharam sobre as histórias. Gente, tem tanto livro, inclusive digitalmente. Se vocês colocarem no Google, procurar lá o nome do livro em PDF, vão ter várias opções de graça para vocês, ainda mais nesse momento que estão disponibilizando muita coisa online para vocês fazerem esse momento de leitura. E aí vocês fazem um clube mesmo. Vamos comentar sobre o livro, vamos bater um papo. Por que não, né? Vocês têm algum compromisso para ir? Uma outra dica que eu dou para vocês é bingo. Fazer um bingo em casa. Que tal vocês montarem as folhinhas? Dá para imprimir também, tem muito bingo pronto na internet. E aí vocês separam um prêmiozinho, sei lá, quem ganhar o bingo ganha o primeiro pedaço do bolo, escolhe o filme da semana, o que for, escolham um prêmio que vocês quiserem e façam, por que não? Jogo da mímica também, fazer mímica, e aí a pessoa tem que adivinhar o que você tá fazendo, escolher categorias. Gente, tem tantas variações para vocês escolherem, tanta coisa para fazer diferente. Uma outra dica é brincar de que bicho é esse? Que bicho é esse? É uma brincadeira em que vocês têm que adivinhar quais são os animais que eu tô falando diante das características. Então, por exemplo, esse bicho é amarelo, esse bicho tem pescoço grande, pescoço comprido, ele tem algumas manchas pelo corpo. É uma girafa. Essa é uma brincadeira bem gostosa para fazer com as crianças entre 7 e 8 anos. E dá para adaptar, dá para fazer com comida. Que comida é essa? Com capitais. Que capital é essa? Dá pra gente ir adaptando com outras categorias. Uma outra dica que eu dou para vocês é o jogo da velha, que nunca fica velho. As crianças se divertem muito. Fazer origami, isso é uma coisa que eu poderia investir porque eu não sei fazer origami, seria algo interessante para mim. Mas na internet tem vários tutoriais no YouTube de como fazer só simplesmente usando uma folha sulfite, pessoal, pedaços de papel. E aí eu também separei pular corda, que eu já falei pra vocês sobre isso. Já mostrei pra vocês o que custa muito baratinho comprar uma corda. Agora tá um pouquinho mais difícil vocês comprarem alguma coisa, mas dá pra adaptar, dá pra usar outras coisas. Se tiver uma corda velha em casa pra brincar, tudo é válido. Quebra-cabeça. Que tal pegar aquele quebra-cabeça velho que ninguém nunca mais tocou e juntar a família pra resolver? Passar o dia do quebra-cabeça com as crianças. E a última que eu deixei aqui, que é muito importante, é a divisão das tarefas domésticas. É muito importante vocês deixarem as crianças se sentirem úteis em casa, não só na frente do computador, não só no celular, elas precisam ter a sensação de se sentir úteis dentro de casa. Então, colocar a Mariazinha para lavar a louça, colocar o Joãozinho para colocar a mesa, deixa eles arrumarem a própria cama. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre atividades domésticas, que dependendo da faixa etária, o que cada faixa etária pode fazer, mas coisinhas pequenas. Então, por exemplo, quanto menor for a criança, menor tem que ser a atividade. Quanto maior for a criança ou adolescente, mais desenvolvida pode ser a atividade. Então, por exemplo, fazer um arroz. Um adolescente de 14 anos, 13, 15, 14, eles já estão preparados para isso, já podem aprender. Uma criança de 4 anos, ela já pode ajudar a colocar a mesa, ela já pode ajudar a mamãe a arrumar a cama. Então, pensem assim, quanto mais elaborado for a atividade doméstica, maior tem que ser a criança. Quanto menos elaborado for a atividade, mais jovem pode ser a criança. Tá bom? Então essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês possam preencher o tempo de vocês e, acima de tudo, aproveitar o tempo que vocês têm com os seus filhos. Até mais!